Na JogaBet, tu podes apostar na tua equipe favorita, no teu desporto favorito. Fazer muita mola no teu jogador favorito. Alô, ainda temos lotaria e muitos jogos virtuais. Esquece! Ou pode ser um simples apostador, a escolha é tua. JogaBet é de Moz, não falha nada. Boa noite, assim que nos acompanha a essas alturas e esteja ligado para acompanhar o essencial de informação a partir da cidade de Quelimane no seu informativo provincial. Edição de quinta-feira, dia 22 de maio de 2025. A administradora do distrito de Niquadala, na Zambésia, Adelina Tiroso, distancia-se do barulho de conflito de terra que envolve a diretora do Serviço de Atividades Econômicas daquela parcela da província, Zélia Sabau. É um assunto que ainda pode fazer correr muita tinta, porque tudo indica que a diretora do Serviço Distrital de Atividades Econômicas de Niquadala, Zélia Sabau, é responsável por esta disputa de espaço que desaguou na Justiça, com alegações de reserva do Estado, embora o terreno já tenha sido repartido para mais de 20 servidores públicos e outras entidades públicas. Em exclusivo ao Diário Zambésia esta quinta-feira, a administradora do distrito de Niquadala distanciou-se do barulho, lançando a responsabilidade para a sua diretora do SDAE. Perto de Niquadala, de Quelimane é Niquadala. Vão atividades econômicas, perceber com a diretora, se possível verificar se tem os documentos, também o cidadão se tem alguma documentação, para poderem verificar a realidade, a veracidade do assunto. Mas queria agradecer mesmo por terem tido essa oportunidade de poderem ouvir. Eu não tenho conhecimento. Como sabe, se atividades econômicas seria bom e queria pedir mesmo que pudéssemos vir para o distrito, até amanhã não era problema, falaríamos mesmo ou ligávamos para poder explicar à diretora, tomando algum conhecimento para ela poder partilhar com os nossos canais televisivos. Questionada sobre as competências de distribuição de espaço a funcionários públicos ou qualquer cidadão comum, a dirigente respondeu o seguinte: compete ao administrador do distrito, mas nesse caso, quando tem-se uma área específica para os efeitos e do conhecimento do administrador, comunica-se numa sessão específica, onde o governo tem as áreas específicas que estão a ser requeridas, oficialmente fica do meu conhecimento. Mas com relação a essa área do Estado, eu não posso precisar, é mesmo que a diretora consiga explicar alguma coisa, senão vou dizer algo que não conheço e eu acho que ela é a pessoa certa para poder dizer. Lembre-se que o caso está em instrução preparatória na Procuradoria Distrital da República em Niquadala e os próximos dias serão interessantes quanto ao andamento deste processo. Enquanto isso, 3 indivíduos estão detidos no comando distrital da PRM em Niquadala, indiciado no roubo à mão armada na fábrica de processamento de farinha em Namacata. O crime aconteceu no dia 17 de maio corrente. Um grupo composto por 7 indivíduos com recurso a 2 armas de fogo e alguns instrumentos contundentes assaltou uma fábrica de farinha em Namacata, distrito de Niquadala, província da Zambésia, tendo causado um prejuízo de mais de 600 mil meticais. Estes 3 membros da quadrilha, agora a contas com as autoridades, negam qualquer envolvimento no crime. Fui antes de ontem, estou a ver a polícia chegar, a polícia de Sanic estava a chegar lá. Estava à minha espera, porque eu estava no hospital. Estou a chegar, estão a dizer, dá lá 4 armas. Eu disse, assunto de arma, eu não conheço isso, as coisas que vocês estão a dizer. Eu não sei. Dá o telefone. O telefone que eu tinha, entreguei. Daí me levaram até aqui. Mas eu sou cobrador do carro dele. Esse assunto todo que está a acontecer, eu não sei, só me levaram só. Isso que eles estão a falar, para mim, eu não conheço, não existe essas coisas para mim. Eu nunca peguei arma desde a minha vida. Só que eu, no momento que eu estava na África do Sul, tinha aquela arma que mata com ele, o passarinho, que eu tirei com ele foto. Até no Facebook tenho essas fotos. Da saída de lá onde não me levaram, chegado aqui, eu quando começaram a perguntar sobre o assalto que aconteceu aqui na Namacata.
Então, antes, porém, eles, até para eu começar a falar, são coisas que praticamente eles estavam a conduzir. Dizer que, poxa, se você não falou o que nós queremos, você aqui não vai fazer o quê? Vamos te partir perna. Fala isso, fala isso, fala isso, fala isso. Eu comecei a falar. Então, depois dali, começaram a bater também o meu amigo, começamos a aceitar coisas que não são. Agora, assim, eu não sei explicar, não sei explicar mais nada. Sim. Eu disse, o meu objetivo para aqui era para tratar da condição. Mas esse mano acabou de... Ele que pode explicar tudo. Ele que mandou amarrar. Ele que pode explicar tudo o que aconteceu e por que nós estamos aqui e tudo. Ele que vai ter que explicar. Não tenho nada a falar, porque não tenho nada que eu tenho na mente que eu possa detalhar. Ele que tem tudo a falar, ele tem tudo a explicar à imprensa o que aconteceu e por que nós estamos aqui e por que isso tudo que está acontecendo. Ele que tem que explicar, porque eu... Ele que veio com a polícia na minha pensão, na pensão onde eu estava hospedado. O Serviço Nacional de Investigação Criminal da Zambésia não tem dúvidas da culpa destes homens, tendo acrescentado que eles não são novos no mundo do crime. Não são cidadãos normais, são miliantes sim, assumo isso. Pelo histórico que nós temos, eles no pretérito final de semana, concretamente no dia 18 do mês de maio do ano em curso, teriam se associado, mas era um plano que já tínhamos esboçado antes, que eles tinham escalado numa fábrica de farinha na Mialo, assim está na área de gestão da Macata, que pertence a Niquadala, e chegados lá, por meio da ajuda de uma escada, introduziram-se no quintal daquela fábrica, tendo encontrado os guardas, ameaçaram por meio de uso de uma arma, tipo pistola, teriam disparado no local 2 tiros, por forma a intimidá-los, que cedessem o que eles queriam, mas na verdade queriam valores, queriam roubar valores. Conseguiram lucrar os seus intentos e obtiveram a vantagem desse assalto, um valor cerca de mais de 600 mil meticais em prejuízo neste momento e outros bens de valor. E na sequência deste assalto ao meio, causaram danos humanos, como desferiram golpes para os guardas na forma de resistir e não tinham como, estavam indefesos e eles conseguiram lograr os seus intentos e dali dividiram os seus valores e cada um se pôs a sua vida. Em parte incerta, como agora o cabecilha deste grupo é um residente, saiu também há pouco tempo da cadeia, estava em Chigonha a cumprir uma pena. Tanto dos outros também que temos aqui, só um é de Quelimane, os outros são de outras províncias, no caso de Tete, este que está no meio foi o atirador do grupo. Refira-se que as armas de fogo usadas no assalto ainda não foram recuperadas. Aliás, 4 membros do grupo ainda estão a monte, tendo sido apreendido apenas a viatura do suposto cabecilha. No ar informativo provincial, edição de quinta-feira, dia 22 de maio de 2025. Devido à subida de preço de pão desde esta quarta-feira em Quelimane, tubérculos serão a salvação de muitas famílias. Estes são os novos preços do pão, um dos principais alimentos das famílias moçambicanas. Os novos preços entraram em vigor esta quarta-feira, pegando a todos os consumidores de surpresa. Aliás, alguns destes até descobriram que o pão subiu só na padaria. De facto, a subida de pão está a assustar a população, porque o número dos familiares agregados são muitos. Então, comprando um pão de 50 não chega. E pelo menos se pedíssemos que os pães acrescentassem nas camadas, porque os pães são reduzidos. Sim, fiquei surpreso. Até que eu já estava a complicar o padeiro a quantidade de pão que me deu. De fato, não tive a informação que o pão subiu. Com o pão mais caro, só resta diminuir a quantidade comprada ou aumentar o dinheiro. Mas de um jeito ou de outro, os cidadãos se sentem lesados. Alguns até já começam a pensar em alternativas para diminuir o consumo deste alimento. Bom, eu sempre comprei pão de 60, mas fui obrigado a baixar para 50. Significa que haverá um déficit lá em casa. Sim. É lamentável, porque nós comemos o pão todos os dias. E com essa subida logo de 4 para 5,
é muito para nós que temos muita família lá em casa, o número é maior, porque segundo os africanos dizem que a riqueza é ter mais filhos. E, então aí é difícil. A conta já está bloqueada. Antes comprava 16, agora já diminuiu as contas porque já devo comprar 16, 14 pães. E quanto ao impacto dos valores, já bloqueou também a conta. O Diário da Zambésia não conseguiu falar nem com a diretora da Indústria e Comércio e nem com alguém da Associação Moçambicana de Panificadores da Zambésia, mas em entrevista não gravada com o padeiro, explicou que este agravamento deve-se à subida do preço da farinha de trigo, a principal matéria-prima, que passou dos anteriores 2.150 para 2.700 meticais. Refira-se que nos últimos tempos o pão é um dos alimentos que mais registrou subida de preço. Informativo Provincial vai para uma curta pausa e nós voltamos dentro de instantes para trazer o essencial de informação a partir desta parcela do país. Não saia daí, fique ligado. Not alright, and if I wanted you to help me, I'd have gone to you myself. And if I let you on, I'm sorry, but you need to let it go, because I'm begging for a thread that you had severed long ago. Preconceitos impedem mulheres de abraçar a engenharia. A situação concorre para a fraca participação das mulheres na construção civil. É o assunto que vamos acompanhar daqui a pouco, já na tela, depois de um curtíssimo intervalo, nesta segunda e última parte do Informativo Provincial. Problemas técnicos, mas vamos retomar esta notícia que dá conta preconceitos impedem mulheres de abraçar a engenharia. A situação concorre para a fraca participação das mulheres na construção civil. As dificuldades com que as mulheres se debatem para ingressar nos cursos de engenharia nas universidades nacionais não têm fim à vista, uma vez que o medo reina nesta camada social, aliado ao preconceito, condicionando a adesão na área de construção civil. Este sentimento foi partilhado em Quilimane durante a Conferência sobre Mulheres na Economia, que visa buscar soluções para a inserção delas nessa área, um evento organizado por uma organização da sociedade civil que opera em prol das mulheres e crianças. É isso que temos que fazer, por isso é que estamos aqui, exatamente para constatar quais são os problemas, quais são as dificuldades, para podermos ver o que é que devemos fazer, quais são as propostas que nós podemos dar, o que é que temos que falar com o governo, com entidades, por exemplo, microfinanças, bancos. Portanto, é tudo isso que nós temos que ouvir, não só nós pensarmos que é isso que as pessoas precisam. E outra coisa também, é preciso nós irmos à procura de saber o que é que as mulheres querem, né? Não impormos o que nós pensamos que as mulheres querem. Isto é muito importante, porque senão não vamos de encontro àquilo que são efetivamente os objetivos, os sonhos, como ali foi dito. Portanto, temos que ir à procura do que é que as mulheres querem, quais são os seus sonhos, o que é que elas querem, o que é que elas precisam. A economista e docente da Universidade Católica de Moçambique afirma que muitos setores econômicos envolvendo mulheres estão parados, daí que há necessidade de juntar esta camada social para encontrar-se alternativa. Foi escolhida a Zambésia para representar a Zona Centro pelas especificidades que a Zambésia já tem. Somos uma província rica, mas entretanto está parada no tempo.
muitos dos setores econômicos da Zambésia estão parados. Então foi por esta razão que nós aceitamos este desafio de reunirmos mulheres, conversarmos, debatermos alternativas para que esta mulher sinta-se inserida na atividade econômica. Pese embora muitas delas já estejam, mas a maior parte da mulher na Zambésia está nas zonas rurais, as zonas suburbanas. E uma pequena porcentagem é que está na zona urbana. Esta já está dotada de capacidades, de conhecimentos, é alfabetizada, e a outra camada que não é alfabetizada, que é a maioria. O que é que podemos fazer? Que alternativas podemos traçar para impulsionar as mulheres a unirem-se e a serem atoras nas tomadas de decisão e não só nas políticas públicas? A fonte lamenta pela limitação que as mulheres carregam, alegando que há atividade exclusivamente para os homens e deixa apelo. As cadeias estão desestruturadas, não tem onde entregar esta produção a outro setor que é o transformador. Ela leva diretamente ao setor comercial e às vezes a preços extremamente baixos, que não são tão rentáveis assim para que ela esteja dentro desta atividade como uma atividade de autonomia e de resiliência, posso assim dizer. É necessário que nós estejamos dotadas de conhecimento. Nós vamos ocupar estas áreas, que são áreas que são pouco ocupadas pelas mulheres, mas se nós tivermos conhecimento, se nós buscarmos conhecimento a respeito disso, só assim é que podemos fazer valer aquilo que é o nosso sonho, aquilo que é as nossas preocupações, aquilo que é as nossas prioridades enquanto mulheres, porque nós somos formadoras, somos geradoras. Então, só ocupando esses espaços, só podemos ocupar esses espaços a partir do conhecimento. Sabe-se que dados apresentados na conferência indicam que na Zambésia não há mulheres na engenharia. Informativo Provincial, edição de quinta-feira, 22 dias que passam do quinto mês para o ano 2025, numa altura que o governador da província da Zambésia, Pio Matos, participa na 35ª edição da Feira Internacional de Comércio do Malawi. Trata-se do evento que teve seu lugar a partir desta quinta-feira e vai até dia 29 de maio corrente. O evento terá lugar entre os dias 22 a 29 de maio de 2025 no Centro de Feiras de Blantyre, Malawi Sublema, promovendo a transformação econômica por meio de industrialização liderada pelo setor privado. Esta interação entre Moçambique e Malawi poderá alinhar estratégias de promoção da Zambésia e reforçar a importância de várias potencialidades econômicas como vetor de desenvolvimento econômico desta parcela do país. Uma publicação na página oficial do Facebook do Conselho Executivo Provincial da Zambésia refere que este evento proporcionará uma excelente oportunidade para empresas sediadas nesta parcela do país estabelecerem conexões com empresas locais do Malawi. Durante a sua estadia em Malawi, o governador poderá se reunir com várias individualidades, incluindo os investidores, para discutir várias formas de atrair potenciais parceiros. Pronto, caríssimos internautas e seguidores, chegamos assim ao Parque do Estacionamento do Informativo Provincial, edição de quinta-feira. E o próximo convite está marcado para amanhã, sexta-feira, para mais Informativo Provincial. Obrigado pelo calor da sua audiência. Nós voltamos assim que puder para trazermos aquilo que são as novidades desta parcela do país.